TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins. Promovendo cidadania. Olá, caros amigos da TV Candidez. É com muita alegria em nossos corações que nós estamos iniciando mais um programa Espírita Nova Era. Programa esse que é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. O programa de hoje nós estaremos conversando sobre o tema Jesus na atualidade. A proposta desse programa é levar até você, telespectador, vários temas da doutrina espírita, temas também da atualidade à luz da doutrina espírita. Então esse é um momento em que nós teremos a oportunidade de fazer desse encontro uma sala de aula, onde nós poderemos conhecer a doutrina espírita nas suas mais específicas nuances, aquelas perguntas que nós temos a fazer do porquê estamos na Terra, de onde viemos, para onde vamos, ou seja, as perguntas capitais da humanidade. Nós estaremos aqui na tentativa de dirimi-las para vocês, a fim de que nós possamos tornar algumas questões mais claras para o nosso entendimento. Então, a cada terça-feira nós estaremos trazendo a vocês um novo tema para uma nova reflexão, com vários entrevistados que travarão conosco um diálogo, através do qual nós facilitaremos o entendimento a todos. No programa de hoje nós estaremos recebendo ele, nosso amigo Tiago Ramos, que é grande colaborador dos trabalhos de divulgação do Espiritismo, enfermeiro, trabalhador também voltado para a área social. E nós, Tiago, te desejamos as boas-vindas a esse programa. Obrigado. Bom dia. Bom dia. E dentro desse tema, Jesus na atualidade, nós gostaríamos de iniciar com a seguinte questão. Sendo Jesus o nosso modelo e guia, como assevera o Livro dos Espíritos, como trazer o Jesus para o nosso comportamento, projetando o Cristo na nossa vida ante os desafios da atualidade? Seja bem-vindo. Bom dia, Tiago. Muito obrigado. Bom dia, Ives. Antes de mais nada, gostaria de agradecer, a coordenação do programa, pelo convite que me foi feito. Realmente é uma alegria para a gente poder participar desse projeto da AME Divinópolis. Eu acho que essa questão que você me fez, Ives, ela é de importância capital, só que antes de explicar realmente o que você me perguntou, eu acho que se faz necessário a gente ter uma palavrinha sobre Jesus como guia e modelo da humanidade, que o Espiritismo considera Jesus como guia e modelo da humanidade. Porque grande parte das pessoas que estão nos vendo, a gente pode ter um público não espírita e pode não entender muito bem isso, que nós sim consideramos Jesus como guia e modelo. Certo dia, uma senhora me parou na rua, ela e uma amiga dela, e ela virou para mim e perguntou, mas aqui, vocês acreditam em Jesus? E aí eu virei para ela e respondi assim, não acreditamos. Aí ela cutucou na amiga dela e disse assim, aí ó, para você ver. Naquele jeito bem mineirinho, de falar, aí ó, para você ver, não te falei. E eu virei para ela e expliquei, não, nós não acreditamos em Jesus, nós temos certeza nele. Nós temos certeza que ele é o guia e modelo da nossa humanidade. Então, por que Jesus é guia? O que faz um guia? Um guia é aquele que faz o papel de ser o guidão, o guidom. Você já deve ter andado de trole, já andou de trole, de carrinho de rolimã, e a gente às vezes não percebe tanta importância que tem um guidom. Quem anda de bicicleta, de motocicleta, sabe muito bem disso. É aquele que guia. É óbvio que aqui é uma analogia, você tem que ter uma inteligência por trás, mas é aquele que te direciona. Te dá segurança. Exatamente. Você não vai fazer uma viagem, Ives, para Paris, por exemplo, e você não chega para um guia turístico e pergunta para ele, e aí, para onde é que nós vamos hoje? E ele não vai virar para você e falar assim, não sei, também nunca estive aqui, imagina só. Então, espera-se que um guia já tenha passado pelos caminhos que ele vai indicar para o outro. Tem uma frase que ela diz assim, olha,
primeiro passe pela ponte que você indica para o outro passar. E nós então temos a certeza que Jesus, sendo guia, ele também já passou por esses caminhos que nós hoje estamos aqui passando. Então ele entende as nossas dificuldades, ele entende as nossas fraquezas, ele entende as nossas imperfeições, ele sabe como é difícil estar nessa fase evolutiva que nós estamos. Então ele nos entende melhor por causa disso, né? Ele significa aquele que nós viremos a ser um dia. Jesus significa o nosso futuro, compreende? O Livro dos Espíritos tem uma questão, a questão 1009. Nessa questão, é um tratado filosófico, toda a resposta, sabe? Nós temos Platão respondendo essa pergunta, nós temos Laminais respondendo essa pergunta, nós temos Santo Agostinho, e nós temos um camarada lá chamado Paulo de Tarso. E numa das frases que Paulo de Tarso responde nessa pergunta, ele fala assim: Jesus é o arquétipo da humanidade. O que ele está querendo dizer, Ives? Ele está querendo dizer que Jesus ele se encontra, né, simbolicamente nas profundezas do psiquismo humano. Então nós ainda viremos a ser como ele. E ele é guia e modelo. E quando eu falo que ele é modelo, eu começo a entrar na sua resposta. Por quê? Porque, né, quem conhece, por exemplo, os trabalhos de uma fábrica, sabe que lá tem uma modelista. Aí a modelista, ela faz um molde. Aquele molde, é para ser copiado. Ou seja, modelo é para ser copiado. A questão é, quem copia? Aí somos nós, compreende? Então aí já fala do esforço humano de ter que copiar. Então a primeira pergunta que o sujeito tem que se fazer é o seguinte: você realmente deseja que Jesus seja o seu guia e modelo? É a primeira questão a ser respondida. Porque se a sua resposta for afirmativa, vem comigo, vem com a gente aqui. Se a sua resposta for afirmativa, o primeiro passo a dar depois disso é o seguinte: a tudo que lhe aconteça, eleve um pensamento de gratidão a Deus. É o primeiro passo que eu costumo tentar fazer e que eu oriento quando me perguntam. É por isso que a pergunta coloca qual é o modelo de perfeição moral que tem oferecido. Exatamente. Ou seja, você aceita se quiser. Se você aceita, se você quiser. Jesus, quando ele pega a cruz e está lá na frente, ele fala: aquele que quiser vir após mim, que venha. Mas aquele que quiser, né? Ele não obriga ninguém. Então a questão é, você quer ter ele como guia e modelo? Se sim, vem com a gente. A gente está tentando, né, Iris? Vem conosco e comece a tentar manter um sentimento de gratidão a tudo que lhe aconteça. Porque na hora que Jesus sobe no sermão, na montanha e traz aquele sermão, né, que ficou conhecido como o sermão do monte, a primeira bem-aventurança, Ives, que ele nos fala, sabe qual é? É aquela que fala da humildade. Então ele fala assim, olha, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles será o reino de Deus. Porque esse tem que ser o primeiro passo, é a disposição que o ser se coloca perante as situações que irão lhe acontecer. Então, um exemplo simples para a gente compreender isso. Você acaba de acordar na sua casa, 7 horas, 7h10 da manhã, o telefone toca, e quando você vai atender, é alguém te dando uma notícia que alguém muito, mas muito querido acabou de desencarnar, morreu, né? Quem não está acostumado com o vocabulário espírita. Então, aquele ser que está acostumado com isso, ao invés de praguejar, ao invés de reclamar, ao invés de se revoltar, de culpabilizar Deus, ele vai elevar um sentimento de gratidão e vai falar assim, obrigado, Pai, pelo tempo de convívio que me permitiu que eu tivesse com aquele ser. Aceitar os desígnios Exatamente, de Deus, né? Exatamente. Porque quando você começa a ter esse sentimento de gratidão, você passa a ressignificar tudo aquilo que lhe aconteça na vida. Então, olha para você ver uma pessoa que tem uma tranquilidade, uma serenidade dessa, de ressignificar e de passar por qualquer sofrimento que possa lhe acontecer. E nesse sentido, Tiago, já entra a segunda pergunta, o Evangelho continua atual, não é? Exatamente. O Evangelho, ele nunca deixou de ser atual, né? Nós consideramos que ele foi, ele é e ele será, né, sempre atual, porque Jesus trouxe uma mensagem atemporal. Ele fala para o Espírito. Ele fala para os sentimentos do espírito. Então, ela não deixa de estar atual. E é por isso que ele falava em parábolas. Porque em parábolas, se você dá uma parábola para uma criança, ela vai interpretar, ela vai entender a moda dela. Se você dá uma parábola para um ancião, ele também vai compreender a moda dele. Então, daqui a milênios, a gente vai estar estudando o Evangelho ainda, é claro. Porque isso já entra numa terceira questão, porque muitos vão se perguntar... Como que ensinamentos dados há mais de 2000 anos podem ter atravessado os séculos, Tiago, e continuarem atuais, Exatamente. Né, sem estarem ultrapassados? Porque
O homem contemporâneo, ele tem outras interrogações, Sim, né? sim. Tem outros questionamentos. Exatamente. Como que se dá essa atualidade do Evangelho? É justamente por isso? Justamente por isso, porque o que a gente não compreende, muitas das pessoas acham que Jesus está atrasado, porque eles não entendem que ele utilizou uma linguagem adequada para a época. Ele utilizou os meios de comunicação da época. Né? Aquele meio de comunicação de mestre e discípulo era o meio de comunicação da época. Então, se Jesus estivesse aqui hoje, Ives, nós teríamos Jesus no Facebook. Teríamos sim. Né? O hashtag Partiu Última Ceia estaria lá. Né? A gente teria Jesus no Twitter. Imagina Jesus com a capacidade de síntese que ele tem, escrever frases com 140 caracteres de um Twitter, por exemplo. Compreende? É óbvio que a gente teria, porque ele utilizaria os meios de comunicação que nós utilizamos hoje. Então, veja bem, a mensagem dele não fica ultrapassada, porque ele fala para o sentimento humano, e nós, eu, você, telespectador, nós não somos muito diferentes do pessoal daquela época. Você entende? Na hora que Jesus conversa com Pilatos, conversa com os fariseus, as fraquezas humanas daquela época, Ives, são as mesmas nossas de hoje. Quantas vezes nós não lavamos as mãos perante uma injustiça? Quantas vezes nós não saímos na rua, vemos uma injustiça e falamos assim, não é comigo. Fingimos que não vemos e passamos direto. À maneira de Pilatos. Quantas vezes o nosso orgulho não nos faz ser até piores do que os fariseus? Entendem? Quantas vezes um amigo, quando é pego, a gente vira as costas e vai embora, a semelhança que os discípulos fizeram quando Jesus foi preso. Entende? Eu tinha lá no meu bairro, né, aqui em Divinópolis, um bairro Orion, a gente tinha um campinho de futebol e a gente jogava, então, o golzinho, né, feito de bambu, atrás, né, porque toda hora a bola pegava lá no muro dele. Certa vez a bola caiu lá dentro e ele veio para trazer. Aí a gente olhou aquilo, achou estranho, pensou, né, olha para você ver, ele tá vindo trazer a bola, talvez ele vai até jogar com a gente. Lê do engano, né? Na hora que ele trouxe a bola, que ele foi entregar, ele pegou meu amigo pelo braço. Na hora que ele pegou meu amigo pelo braço, eu olhei pro lado, Ives, não tinha mais ninguém. Todo mundo sumiu. E eu pensei, eu não vou lá conversar com ele, né? Virei as costas e pernas para que te quero. Então, ou seja, quantas vezes nós não abandonamos um amigo também? Na hora do testemunho. Então, Jesus fala para nós. Ele fala para nós, aqui, agora. A mensagem dele é atual. A OMS, Ives, a Organização Mundial de Saúde, ela fala para a gente que hoje, 33% da humanidade sofre de ansiedade generalizada. 33%. Olha essa nossa sociedade frenética, que te exige que você seja antenado a todo tempo, que te exige que você fique ligado na rede a todo tempo, que te exige que você seja um Google ambulante. Né? Então, veja bem, e eles falam mais, falam que daqui a alguns anos nós teremos metade da população mundial, 50%, né, com ansiedade. Então, veja bem, de nós dois aqui, ó, um vai ter ansiedade. Né? Um vai ter ansiedade. E provavelmente vai ser eu. Né? Mas, veja bem, aí, na hora que Jesus chega pra gente, Ives, e fala assim, olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, porque eu vos aliviarei. Você quer uma mensagem mais atual do que essa? E consoladora. E consolador. Existe uma mensagem mais atual do que essa? Não tem como. Então, ele fala assim, calma, filho. Não adianta você viver nessa competição desenfreada. Não adianta você viver querendo ser sempre o primeiro. Calma. Só que ele fala com outras palavras. Nós é que temos que interpretar. E ele fala assim, olha, de que adianta você ganhar o mundo e perder a si mesmo? Ele está falando, saia desse frenesi de competição. Você não precisa disso para ser feliz. Né? É essa mensagem que ele está trazendo. Eu gosto muito do capítulo 6 do Evangelho de João, versículo 35, quando Jesus ele coloca, eu sou o pão da vida. Sim, sim. O pão, ele se a gente for analisar a história do pão, remonta a 6.000 anos, Sim. que vem desde a época dos egípcios e tal. E o pão é um alimento que naquela época era atual e continua nas nossas mesas. E continua, né? Lógico. Então, quando ele diz que é o pão da vida, quer dizer que ele se atualiza. Exatamente. Porque é um pão que, se você provar dele, você não precisa de outros tipos de alimento. Ou seja, ele está querendo dizer que os prazeres carnais, quando você degusta dessa mensagem eterna que ele trouxe, você vai começar a deixar eles de lado aos poucos. Né? Muito interessante. Com certeza. Tiago, o Evangelho segundo o Espiritismo é o terceiro livro da codificação. Além de eu gostar de você falar um pouco dessa obra, eu também gostaria de você me esclarecer um ponto, e esclarecer os nossos telespectadores. Que Allan Kardec, na introdução, ele nos diz que ele se ateria somente aos aspectos da moral do Cristo, esquecendo os milagres, as passagens de Jesus.
por que Allan Kardec fez esse trabalho de se ater somente à moral do Cristo, esquecendo outros aspectos. Sim. Esquecendo não, ou não trabalhando. Não trabalhando. Né? E fale um pouco também sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Ótima pergunta, Ives. O Evangelho segundo o Espiritismo, né, para quem não tem familiaridade com a codificação espírita, ele é o terceiro livro, né, daquilo que se convencionou chamar de codificação espírita, que são 5 livros básicos. Nessa ordem de escrita, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, Ives, eu tenho um carinho especial por ele, porque é um livro onde vem se materializar realmente a proposta do Espiritismo, que é a proposta de ser o Consolador prometido. Né? Se você for pegar, você citou João, né? Então vamos lá em João, capítulo 16. João diz assim, olha, estavam na última ceia, e depois de um tempo, Jesus conversando com os discípulos, Jesus fala assim, e João anotou. Jesus disse assim, eu ainda tinha muita coisa para falar para vocês, muita coisa, só que vocês ainda não suportam. Os discípulos, vocês ainda não têm capacidade de suportar. E é interessante a gente entender que Jesus não estava subestimando os discípulos. Ele não estava subestimando, é porque eles realmente têm capacidade de compreender. Se você quiser entender isso, é só você pegar a passagem de Jesus com Nicodemos. Jesus explicando para Nicodemos uma pergunta que Nicodemos fez, né? Jesus viu fumacinha saindo da cabeça de Nicodemos. Nicodemos chegou no momento e falou assim, para tudo, espera. Quer dizer que o senhor está me falando que um homem velho vai entrar de novo na barriga de uma mulher, nascer de novo, né? Ou seja, Nicodemos entra em parafuso. Ele não consegue entender. Aí Jesus vira para ele e fala, mas Nicodemos, se eu estou te explicando coisas básicas, né? Coisas da terra, imagina se eu fosse te explicar as coisas do céu. Então o pessoal daquela época ainda não tinha capacidade de compreender certas questões. Aí Jesus fala assim, mas eu rogarei ao Pai que vos envie um paráclito. Né? O que é esse paráclito? É um consolador. E ele irá restabelecer todas as coisas. Aí na hora que você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec e os Espíritos, 1864, no prefácio desse livro você vai ver a seguinte frase, eis que são chegados os tempos, o ensinamento do Cristo será restabelecido no seu verdadeiro sentido. Né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele materializa isso. Né? É muito interessante devido a isso. E, respondendo a sua segunda pergunta, né, quase todos os estudiosos da vida do Cristo separam todos os seus acontecimentos em 5 partes. 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, porque Cristo dormia, Cristo tomava banho, Cristo almoçava, ia no banheiro. Né? Então, os atos comuns da vida do Cristo. Os milagres, né? Que depois da doutrina espírita, o Kardec desenvolveu isso num outro livro, que é a Gênese, né? Vem explicar que milagre é algo mais natural do que a gente pensa. As profecias, essa, por exemplo, do Consolador é uma profecia, né? Não deixa de ser. Os ensinamentos do Cristo que deram origem aos dogmas e, por fim, os ensinamentos de ordem moral. Aí Kardec analisa da seguinte forma, esses outros 4 geram polêmica, né? Muita polêmica, bastante. Então ele falou assim, vamos nos ater aos ensinamentos de ordem moral, porque aqui todo mundo é concorde. Então se você for pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ler apenas passagens que referem à ordem moral de Jesus, e você vai ver a interpretação que a doutrina espírita dá sobre essas passagens. Nós temos a interpretação de Kardec e também nós temos a interpretação dos espíritos, que vem sempre com a frase Instruções dos Espíritos. Então é um livro, né, interessantíssimo, é um livro de cabeceira, a gente tem que estar sempre nos atualizando em relação a ele. E interessante é porque dentro dessa moral, as religiões convergem. Porque o que acontece? Todo ser humano, toda a proposta religiosa concorda, por exemplo, com o perdão, concorda com a caridade, exatamente, concorda com a humildade. Sim. Então, são pontos de convergência. De convergência. Por isso que Emmanuel fala que no livro Religião dos Espíritos, que no coração de cada religião existe uma unidade. Sim. Porque justamente esses aspectos morais que são os mais relevantes, que são os aspectos, na verdade, de origem divina, porque os outros eles estão muito submetidos a digressões, a separatismo. Eu gosto muito do Leonardo Boff, né? E o Leonardo Boff, numa das entrevistas dele, ele diz assim, nós temos que abraçar os espiritualistas. Então ele fala assim, nós católicos temos que abraçar os espíritas, nós temos que abraçar os protestantes, porque estamos todos indo para o mesmo caminho.
Nós somos todos espiritualistas. Aqui se converge. Então a gente acredita no perdão, a gente acredita no amor, a gente acredita na caridade. Então a gente não tem que ficar se digladiando em saber quem está certo e quem está errado. Na verdade, estamos todos caminhando para isso, para querer sermos pessoas melhores, que amam mais, que perdoam mais, e é nisso que Kardec quis se ater no Evangelho segundo o Espiritismo. Tanto é assim que Jesus é um modelo para a humanidade. Exatamente. Jesus não é um modelo para o espírita, Jesus não é um modelo para o católico, Sim. para o protestante, é para a humanidade. E como sendo esse modelo para a humanidade, é claro que ele vai apresentar valores que são concordantes uns com os outros, né? E nesse sentido, Tiago, eu gostaria de falar um pouco de quais são os benefícios para a vida de uma pessoa que toma conta da proposta e, na verdade, desperta para a importância delas. Porque, na verdade, se a gente for parar para analisar, é necessário também um despertar. Exatamente. Né, para que você possa reconhecer que aquilo realmente faz sentido. Sim. A partir do momento em que a pessoa assim o faz, quais são os benefícios? Olha, Ives, são inúmeros, né? São inúmeros porque a gente poderia ficar aqui a manhã toda conversando sobre esses benefícios, mas eu acho que eles se convergem, em dois, né? E que deles também tem vários braços, mas basicamente em dois. O primeiro é a tranquilidade, a serenidade perante a vida, justamente devido à demonstração de que a vida não acaba. Então você chega na doutrina espírita, não é, fazendo essa nova interpretação, vamos dizer assim, sobre os ensinamentos do Cristo, mas ensinamentos que o Cristo lá atrás também já havia dito, né, de forma implícita em várias passagens. Ele também já fala da reencarnação, ele também fala da vida pós-morte, mas eu creio que o benefício, um dos principais, seria a demonstração de que... Porque veja bem, Ives, você quer um ensinamento mais consolador em eu te dizer, por exemplo, que toda essa bagagem cultural que você tem, toda essa bagagem intelectual que você tem, o nosso telespectador, todos os livros que você lê, sabe, nada se perde, vai ficar tudo aí dentro de você. Sabe, você não está lendo um livro à toa, você não está fazendo um curso, uma graduação, uma pós-graduação à toa, você não está fazendo atualizações no seu trabalho à toa, você está sempre aprendendo, você está ganhando experiência, de vida, e isso não acaba. Então você quer algo mais consolador do que isso, né? Demonstrar para o sujeito que todas as amizades que ele está fazendo, elas não irão se perder. Todas as relações afetivas que você está construindo, elas não irão acabar. Vão se intensificar. Vão se intensificar, na verdade. Então você quer algo mais consolador do que isso, né? E a segunda é justamente trabalhar nas imperfeições humanas, né? O Livro dos Espíritos, ele fala assim que a maior chaga da humanidade é o egoísmo, né? Na raiz de todas as imperfeições está o egoísmo, sabe, Ives? E quando a gente chega na doutrina espírita, ela vai na contramão do egoísmo. Né? Ela vai na contramão do egoísmo. Porque quando ela demonstra que todos nós saímos do mesmo lugar e todos nós iremos para o mesmo lugar, ela está nos dizendo que para que competir? Né? Para que querer tudo para você, se o outro também vai chegar onde é que você vai chegar? Então, não seria muito melhor, na hora que vocês chegarem lá, você olhar para ele e falar assim, nossa, eu ajudei ele a vir, ou ele me ajudou a vir, do que, eu tentei passar ele para trás. Você entende? Olha a vergonha que às vezes a gente fica, né? Chegar lá na frente e ver que todo mundo chegou no mesmo lugar, mas falar assim, nossa, você lembra que eu tentei, né, te impedir de chegar aqui? Então, egoísmo, né? E fazer com que o sujeito doe, cada vez mais ele passe a ser mais benevolente, caridoso, né? Eu gosto muito de uma frase de Jesus, né, para eu terminar a minha resposta, que ele fala assim, olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E por que ele está dizendo isso, Ives? Porque aquele que só é servido, ele não tem nada. Você concorda? Sim. Você não tem um prato de comida. Se você quer ser servido, você não tem, eu tenho que te dar, né? Agora, se você tem, né, aquele que serve é aquele que já possui. É aquele que já conquistou. O patrimônio espiritual está naquele que serve. Então é por isso que ele fala, então se eu sirvo amizade, Ives, é porque eu sou amigo. Se eu sirvo caridade, é porque eu sou caridoso. Se eu sirvo amor, é porque eu sou amoroso. Então, o ideal é servir, sempre, e não ser servido. E a competição vai dando espaço para a cooperação. Exatamente. Que é o grande objetivo nosso. O diálogo está muito bom.
Eu agradeço a audiência de vocês, a paciência. Agradeço também o nosso amigo Tiago. Tiago, muito obrigado Eu que pela agradeço. sua participação. Lembrando a você, telespectador, que na próxima terça nós estaremos aqui no mesmo horário, refletindo sobre outros temas. Desde já, nós agradecemos novamente a vocês, desejando muita paz e até a próxima.